Olá, meu irmão e minha irmã, com alegria queremos partilhar um pouco sobre a liturgia desse 26º domingo do tempo comum, a partir do evangelho de hoje, que está em Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: "Que vos parece? O homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia deste domingo nos fala a respeito do compromisso que nós precisamos assumir com consciência e responsabilidade. A primeira leitura nos traz, no livro do profeta Ezequiel, uma realidade muito interessante. Os israelitas estavam no exílio da Babilônia e estavam reclamando porque Deus era injusto com eles, que ele não estava sendo correto no proceder com eles, na forma de julgá-los. Por quê? Porque eles acreditavam que eles não tinham pecado suficiente para terem que passar por essa pena de estarem exilados, longe de casa, longe do templo, longe da terra prometida e de tudo aquilo que Deus tinha dado ao povo eleito. Então, eles achavam que Deus estava punindo, que eles eram justos, que ele estava punindo por causa de alguns pecadores, seja dos seus antepassados, seja da geração deles. E Deus vem dizer: não, eu não estou punindo a vocês por causa, de maneira coletiva, por causa de alguns. Eu estou punindo a cada um segundo a sua responsabilidade. Na realidade, vocês estão assumindo as consequências das escolhas que fizeram e das escolhas individuais. É por isso que o Senhor vai falar muito bem a respeito desta realidade do pecador que, se reconhecendo pecador, se torna justo, se converte e volta para Deus e se salva, né? E, ao contrário, daquele que era justo e que se perde no caminho. Nós temos que assumir as consequências das nossas escolhas, a responsabilidade pelas nossas escolhas. Hoje o mundo trabalha muito com outras realidades. Ninguém quer assumir responsabilidade ninguém quer assumir compromissos, né? Querem só: vem até mim, querem apenas receber, mas não querem dar nada em troca. Então essa é uma realidade deste mundo que não é de agora, mas hoje vem acentuando cada vez mais, né, essa triste realidade do ser humano que é imaturo. É claro que o nosso pecado, ele também pode machucar os outros, pode machucar uma comunidade, pode machucar uma coletividade, ou mesmo a nossa família, como aquele pecado daquele pai que se entregou à bebida, e agressivo volta para casa e fere sua esposa, fere seus filhos e filhas, mesmo que não de maneira física, mas por meio de palavras, e essas feridas causam marcas profundas em cada um deles. É claro que o nosso pecado é capaz de machucar os outros. Porém, o que Deus quer nos chamar a atenção é que nós precisamos assumir a responsabilidade sobre as nossas decisões.
nós precisamos assumir com consciência, tomar uma decisão com a consciência inclusive da consequência delas. E isso significa assumir a responsabilidade. Eu aceito aquilo que vem. Eu assumo as consequências daquilo que vem. Eu não fujo, eu não coloco a culpa em outra pessoa. Dentro desta mesma dinâmica, desse mesmo tema, o Evangelho nos traz a realidade da parábola de 2 filhos. O pai, que representa o próprio Deus, chama os seus filhos para trabalhar na sua vinha. Quero lembrá-los, recordá-los, já falei isso no domingo passado, que a vinha, na Sagrada Escritura, é símbolo do povo de Deus. E, portanto, no Novo Testamento, é símbolo da igreja, novo povo de Deus. Então, chama os 2 filhos. O primeiro diz que não vai, mas depois ele decide ir. Se trouxermos para a nossa realidade, nós podemos pensar em nós que somos, nós que batizados, assumimos a consciência. Espera aí, não. Mas espera aí. Eu sou consagrado a Deus por meio do meu batismo. Eu tenho uma missão, eu tenho um dever. Eu preciso trabalhar nesse projeto de salvação de Deus, a evangelização das pessoas. Eu preciso dar o pouco de mim ali nesse projeto de Deus que se chama igreja. Então a pessoa vai e, mesmo tendo dito não de primeira, volta atrás porque assume, passa a ter consciência daquilo que é o dever dele e, de fato, assume o seu dever, assume a sua responsabilidade de batizado e se engaja, começa a ajudar em algo. Já o segundo filho, ele diz sim, mas não vai. Ou seja, é aquele que diz um sim no impulso, diz um sim talvez para aparecer na frente dos outros, diz um sim sem assumir, sem pensar, sem ter consciência de quem ele é, da responsabilidade que ele precisa assumir. É uma pessoa inconsequente, uma pessoa que não tem maturidade para assumir um compromisso e ir até o fim. É tão chato quando a gente conta com as pessoas, né? As pessoas dizem que vão, chega lá na hora, não vê ninguém. É uma falta de maturidade. Não sei que seja por algum motivo, né, justificável. Agora, quando não vai simplesmente por não ir, aqui nós vemos a falta de maturidade, de responsabilidade. É uma pessoa que ainda não cresceu interiormente, né, que ainda é um pouco acomodada, infantilizada. Então, e nós temos muito disso. Deus nos chama a crescermos, a buscarmos essa maturidade saindo de nós mesmos, saindo do nosso egoísmo, do nosso mundo pequeno, do nosso comodismo. E nós temos um grande exemplo a partir do próprio Cristo na segunda leitura, hoje na carta de São Paulo aos Filipenses, que traz o grande hino da kenosis do Senhor, do esvaziamento do próprio Cristo. Mas antes deste hino, traz algumas realidades interessantes. Cada um cuide mais do que é do outro do que de si próprio. Cada um julgue mais o outro como mais importante do que a si próprio. O que significa isso? Significa que nós temos que largar tudo, ignorar a nós mesmos, as nossas necessidades, aquilo? Não. Mas nós precisamos entender que nós não podemos ficar presos em nós mesmos. Precisamos sair de nós mesmos. Faz parte da nossa essência de imagem e semelhança de Deus, de cristãos, amar, sair de nós mesmos, nos doarmos, servirmos a Deus e ao irmão. Está dentro da nossa essência. Portanto, nós precisamos, como diz aí, essa mesma carta de São Paulo aos Filipenses, ter o mesmo sentir de Cristo. E que sentir é esse? O sentir da caridade, o sentir do amor, ao ponto
dele se esvaziar da sua glória divina. Ele poderia ter ficado na dele, vendo as besteiras que a gente estava fazendo aqui, eles que se virem, eles que assumam, eles que se virem aí com as consequências daquilo que eles estão fazendo. Mas o amor foi tão forte, a essência, Deus é amor, é tão forte, que ele fez questão de se esvaziar da glória divina. Assumiu a condição de homem, e um homem que sofre, que sofreu as piores dores, as piores humilhações, até a morte, e morte de cruz, para nos amar. Esse esvaziamento de nós mesmos, o esvaziamento do nosso egoísmo, do pensar apenas em nós mesmos, para assumir um compromisso verdadeiro com Deus e com o nosso irmão. Assumir um compromisso de lutar pelo reino de Deus, de ajudar a construir o reino de Deus, tanto naquilo que nós fazemos no trabalho da igreja, no projeto, na obra de evangelização, quanto aonde nós estamos. Se nós temos um compromisso firme com Cristo, aonde nós estamos, nós evangelizamos, mesmo que seja por meio do testemunho, talvez se não puder ser tanto por palavras. Se nós assumimos um compromisso verdadeiro com Cristo, se nós temos consciência de quem nós somos, nós assumimos um compromisso numa pastoral, num movimento, numa nova comunidade, num organismo ou qualquer coisa que diga do projeto de Deus, da evangelização. Seja à frente, cantando, tocando, pregando, seja nos bastidores, cuidando, nem que seja da limpeza ou o que quer que for. Todos esses participam do projeto de evangelização. Irmãos e irmãs, nós somos chamados a sair desta anestesia, deixar de ficarmos anestesiados diante da palavra de Deus, que entra e sai pelos nossos ouvidos, sem que a gente permita que nós possamos sentir esta palavra, tocar o nosso interior, transformar o nosso interior. O comodismo está tão grande que nós simplesmente estamos anestesiados diante de um Deus que grita aos nossos ouvidos. Hoje, o Pai te chama para trabalhar na sua vinha. Qual vai ser a sua resposta? Um sim que vai ser depois um não que depois vai ser um sim, ou um sim definitivo, como o da Virgem Maria? Que desça sobre vós, sobre vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, e que esta bênção te ajude a refletir, a assumir o compromisso que é preciso assumir com Cristo e a levar a sério esse compromisso, essa responsabilidade até o fim. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.